Boa noite, amada igreja. Que bom mais uma vez estarmos reunidos aqui para poder estudar a linda palavra de Deus. Quem crê que Deus vai promover transformações neste local, fala um amém bem forte aí. Amém. Abre a palavra de Deus comigo em Êxodo capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Êxodo capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Hoje eu tenho que ficar comportado, porque papai e mamãe estão aqui. Então hoje não tem jeito de fazer muita bagunça. Êxodo capítulo 14, verso 1 e verso 2. Vamos ler junto comigo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pierote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 22 e versículo 25. E fala bem assim a palavra do Senhor: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E para completar, Lucas capítulo 12, versículo 29 e versículo 30. E fala bem assim a palavra do Senhor: não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Feche os seus olhos, conversa durante alguns segundos com Deus, peça que o Espírito Santo fale com você nessa noite, neste local. Ô Pai, mais uma vez nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, toque nos nossos corações. Que não seja simplesmente uma vinda na igreja, que não seja simplesmente estar num local, que não seja simplesmente assistir um show, mas que a gente possa estar aqui com o único propósito de escutar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, por todas as orações que eu já fiz, que cada pessoa que está aqui está traga por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque para cada um de nós tem algo separado vindo dos céus. Assim, Pai, esteja com a gente. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite, se alguém te perguntou sobre o que o pastor pregou, o pessoal de quarta-feira já viu falando sobre isso, mas a gente deu uma transformada aí na palavra. O que nós vamos conversar nessa noite? Alguém te perguntar sobre o que o pastor pregou nessa noite, você vai falar: Pierote nunca mais. Repete comigo: Pierote nunca mais. Esse texto que a gente acabou de estudar mostra justamente o período do povo sendo liberto do cativeiro do Egito. O povo, eles estavam escravos no Egito durante aproximadamente 430, 600 anos aproximadamente, 430 como escravos. Moisés então é levantado como um homem de Deus para poder liderar a libertação desse povo cativo do Egito. E esse povo então, quando sai do Egito, eles chegam a uma localidade chamada Etã. Etã é uma localidade na boca do deserto, onde eles deveriam atravessar, onde eles deveriam passar. Então, chegado em Etã, eles estavam curtindo aquele momento de extrema felicidade, aquele momento onde tudo estava dando certo, aquele momento onde nada estava dando de errado. Eles estavam 430 anos presos no cativeiro do Egito como escravos. Deus levanta um homem. Esse homem então, através de toda aquela passagem das pragas do Egito, esse homem então liberta o povo.
E o povo então chega numa localidade chamada Etã. Localidade essa que esse povo estava então comemorando com muita felicidade no coração, tudo dando certo. É a mesma coisa como se eu e você estivéssemos vivendo momentos da nossa vida onde nós sentimos a presença poderosa da mão de Deus e está tudo dando certo. Só que o texto nos fala que Deus, o texto não nos fala que foi Satanás, mas Deus fez o povo retroceder, entrar por dentro do deserto e acampar no lugar chamado Piairote, de frente de Baal-Zefon. Queridos, Piairote é a pior decisão estratégica que qualquer pessoa pudesse tomar. Piairote nos mostra que ao norte nós tínhamos fortalezas inimigas, ao sul o deserto ardente, a oeste do Egito onde eles tinham saído, e a leste estava o Mar Vermelho. Se você depois tiver curiosidade, dá uma olhada no mapa geográfico, a localidade onde eles estavam era uma localidade sem saída. Era uma localidade onde olhava para um lado e não tinha saída, não tinha solução. Olhava para um outro lado e não tinha saída, não tinha solução. Olhava para trás e via o exército de Faraó vindo ao encontro deles, e olhava para frente e via um mar. Um mar que aos olhos humanos é intransponível. Então, Deus pegou esse povo, tirou eles da zona de conforto chamado Etã, e levou para um local que agora é um local de prova. Que agora é um local de desespero, que agora é um local sem saída. Quantos de nós, passado alguns anos e passado algumas crises e passado alguns momentos do nosso país, quantos de nós já passamos por Etã e agora estamos em Piairote? Aonde eu olho para um lado e não vejo saída, aonde eu olho para o outro lado e não vejo saída, e eu olho para frente e vejo que não dá para transpor. Quantos de nós? E no versículo 6 e no versículo 7, para completar, fala bem assim: e aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, todos, eram 600 carros de batalha e milhares de soldados. Queridos, e para completar a bagunça, o inimigo ainda pegou tudo que ele tinha de mais poderoso, tudo que ele tinha de melhor. O inimigo pegou todos os carros de batalha, e o inimigo pegou todos os seus soldados para ir contra o povo de Deus. É a mesma coisa você diante do seu problema. Está sofrendo uma retaliação do inimigo com muita garra. Aquele que o inimigo está vindo para destruir. Aquele que o inimigo está vindo para acabar. Essa era a situação. O texto nos mostra então que esse povo, eles estavam com muito medo. Versículo 10 fala bem assim: aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. O povo estava temendo porque aonde eles estavam era uma rua sem saída. Aonde eles estavam era algo que, a olhos humanos, não tinha como resolver. O povo estava no meio de uma situação onde muitas vezes eu e você vivemos, que é uma situação de ansiedade extrema e uma situação de medo agudo.
Aquele medo que muitas vezes faz a gente perder o sono. E aí eu preciso de Rivotril para poder dormir. Aquele medo que muitas vezes faz com que o nosso coração fique apertado ao ponto de eu imaginar que Deus esqueceu de mim. E quando a gente está nesse momento de medo e de dor extrema, algumas reações acontecem, reações físicas. Alguns estudos mostram que mais de 50% de doenças são psicossomáticas, são pessoas buscando paz química. Então, mais ou menos, em torno de 50% de todas as doenças existentes do mundo são doenças que vêm da mente. Reações físicas. Eu lembro que eu trabalhava com um homem, o pai até conheceu porque ele era de uma empresa que o pai trabalhou e depois eu dei sequência. E eu ia trabalhar com esse homem e muitas vezes eu via esse homem coçando algumas feridas no cotovelo, na junção do dedo, tudo quanto é lugar de juntas, né? Mas principalmente no cotovelo. E aí eu deixava ele no hotel, um dia o cotovelo direito estava todo esfolado de tanto ele mexer. Eu deixava ele no hotel, no outro dia ele vinha com o cotovelo direito com uma pomada ou alguma coisa e ele cutucava o cotovelo esquerdo. E aí um dia eu peguei uma certa intimidade com ele, eu tive coragem, bem sendo indiscreto mesmo, indelicado, eu tive uma coragem no meio de um almoço, não é possível para completar, eu tive uma coragem de perguntar para ele. Mas eu perguntei assim de um jeito bem delicado, eu falei, que pereba é essa que você carrega no seu corpo? É um negócio assim bem sutil, entendeu? E aí ele me falou bem assim, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque não pega. Aí eu falei, 90% já está resolvido, graças a Deus. E aí ele me explicou que aquilo que ele tinha no corpo dele, nenhum médico conseguia curar, porque vinha da mente. O corpo dele apresentava machucados e doenças. Tamanha ansiedade, tamanho medo que aquele homem estava vivendo no seu ambiente de trabalho. Era uma pressão tão grande, era uma cobrança tão grande, que a mente dele não conseguia ter paz. E porque a mente dele não conseguia ter paz, machucados estouravam no seu corpo. Reações físicas. Quantas pessoas hoje em dia que a gente não encontra aí nas quebradas da vida e que fala bem assim, nossa, estou comendo igual um boi. E a gente fala, por que você está comendo igual um boi? Ansiedade. Eu fico ansiosa e eu como. O que é isso? Uma reação física advinda de um problema mental. E a segunda coisa que acontece com esse grupo de pessoas que estão nesse mundo, nesse ambiente, nesse local que nós podemos chamar de pierote, são reações espirituais. E aqui eu queria gastar um tempinho com você, porque aqui é profundo. É quando a gente começa a questionar Deus, começa a indagar Deus, os porquês e os motivos. E todas as vezes que eu indago Deus, os porquês e os motivos, a minha fé vai sendo abalada. Ao ponto, em algum momento dessa história e dessa vivência em Pierote, eu começo, de tanta mentira que eu contei para mim mesmo, eu começo a acreditar que o meu Deus me esqueceu de mim. Eu começo a acreditar que não tem mais jeito. Eu começo a acreditar que milagre é só na vida dos outros, na minha não. Eu começo a acreditar que o meu problema não tem mais solução. Eu começo a acreditar que o meu casamento não tem mais jeito. Eu começo a acreditar que minha empresa realmente está falida. Eu começo a acreditar que a minha fé está abalada. Eu começo a acreditar que o meu ministério não vale de nada. Reações espirituais. Quando a nossa fé começa a ser castigada por eu estar em Pierote. Spurgeon fala
uma coisa linda. Ele fala bem assim: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Nossa ansiedade só faz uma coisa: me destruir nos dias atuais. E por isso, queridos, quando eu estou em Piairote, é o local de questionamento, é o local de eu não entender o porquê, é o local de eu não entender o motivo, é o local de eu, no fundo do meu quarto, começar a brigar com Deus, começar a questionar Deus, começar a perguntar para Deus o porquê que essas coisas estão acontecendo comigo aqui e agora. Eu contei hoje de manhã e já contei para algumas pessoas que são mais próximas da gente. Certa vez eu estava trabalhando numa multinacional e comecei aqui no estado, depois nós fomos para Belo Horizonte, moramos um tempo em Belo Horizonte, o Davi nasceu lá. E aí, para a felicidade do Davi, em vez da gente registrar ele em Belo Horizonte, nós registramos ele em Nova Lima, né? Então ele é nova limense. Coitado de mim. E aí, na verdade, a gente estava ali em Belo Horizonte, passando o tempo em Belo Horizonte, e Deus então nos leva para Porto Alegre. E quando nós fomos para Porto Alegre, eu fui promovido, e eu estava como gerente regional de toda a multinacional no sul do país. Eu era responsável por Curitiba, Santa Catarina e Porto Alegre. Uma posição em um local que muitos gostariam de estar pelo tempo que eu tinha de casa. Nesses momentos de oração, a Lelei orou e Deus revelou para ela de que Porto Alegre não era mais para a gente estar, que o nosso tempo em Porto Alegre tinha acabado, porque gradativamente nós estávamos nos separando de Deus, porque nós não tínhamos encontrado ainda uma missão nesse local, e para a gente a missão é muito especial. E lá em Porto Alegre, então, Lelei teve essa revelação, viemos embora, e eu cheguei aqui de férias, bati um papo com ela, bati um papo com o pai, e Deus revelou que a gente não poderia voltar mais. Fui para o Rio de Janeiro, e eu estava de férias. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o diretor me recebeu e falou: poxa, legal, você está aí de férias com a sua família no Rio de Janeiro? Veio aqui me ver, me dar um abraço, vamos marcar um jantar então juntos? Eu falei: não é bem por isso, a família não está aí. Aí ele vira para mim e fala bem assim: não, então você está solteiro aí, está sozinho aí, né? Então vamos para o futebol, vamos pegar um estádio lá para a gente poder, né, assistir um jogo. Eu falei: não, eu só vim para conversar com você. Aí ele falou: ixi, deu ruim. O que foi? E eu falei com ele: olha, eu vim pedir conta da empresa. E ele vira para mim dentro de uma sala. Na verdade, toda vez que um gerente ia ser demitido ou pedisse conta, precisava de juntar mais diretores, e então ele chama um outro diretor que era brother meu mesmo, assim, muito chegado. Esse diretor chega e fala: Fred, o que você está aprontando? Aí ele sentou, e o diretor que eu estava conversando virou para ele e falou bem assim, o nome do outro diretor era Paulo César, falou: Paulo, ele veio pedir conta. E o Paulo vira para mim e fala: como assim? Você está louco? Eu tive com você há 30 dias atrás e já tinha te falado que daqui a 2 anos você vai estar morando na França junto com a sua família, porque o centro de formação de executivos internacionais dessa companhia ficava na França. Eu falei: não, eu vim pedir conta. E ele falou: por quê? Eu falei: se eu falar o porquê, você não vai acreditar. E ele falou: não, mas eu quero saber o porquê. Ele falou: porque Deus revelou para minha esposa. Ele falou: realmente eu não acredito. E aí pedimos conta, vim embora. Comecei a trabalhar junto com o pai. Surgiu uma oportunidade de eu montar uma empresa junto com um amigo. Montei uma empresa junto com um amigo. Tudo de acordo com os propósitos. Acreditávamos que tudo de acordo com os propósitos e desígnios do Senhor. Montamos essa empresa. Em 2 anos essa empresa estava falida e eu cheio de dívida. Queridos, vocês realmente acham que naquele exato momento eu não fui para Piairote? Eu não estava em Piairote perguntando para Deus o porquê? Qual o motivo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou servo do Senhor, eu que estou dentro da sua casa,
Como é que você deixa eu passar por uma situação dessa? Então, Piairote, local de perguntas, local de queixas, local onde muitas vezes Deus nos coloca e a gente não encontra saída. A gente não encontra razão, a gente não encontra motivo, a gente não encontra o porquê. A palavra de Deus nos mostra que diversos homens passaram por esses momentos. Abacuque, um profeta do Senhor que profetizou há praticamente 600 anos antes de Cristo, vendo tamanha injustiça com seu povo, Abacuque fala bem assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Elias matou 450 profetas de Baal, matou 400 profetas de Aserá. Um homem usado na mão do Senhor, clamou para poder vir fogo, veio fogo sobre o holocausto, passou todo mundo, vergonha em todos os outros profetas que não eram do Senhor. Esse homem, Elias, que clamou para que Deus mandasse chuva, e veio chuva sobre uma nação que estava em sequidão durante diversos anos. Esse homem, totalmente usado e poderoso na mão do Senhor, se esconde no fundo de uma caverna, por causa de uma ameaça de uma bruxa, de uma rainha. E esse homem se esconde no fundo da caverna e fala bem assim: e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirar. Escondido no fundo da caverna. Maria, com a morte do seu irmão Lázaro, quando encontra Jesus, a primeira coisa que Maria fala: se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Aonde que Maria estava? Em Piairote, questionando Deus, perguntando para Deus: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Davi vira para Deus e fala bem assim: por que o Senhor te conservas tão longe de mim? E Jó? Eita, Jó, ferido de úlceras e machucados, do couro cabeludo até a planta do pé. Jó vira para Deus no seu desespero emocional e fala bem assim: não me condenes, faze-me saber por que contendas contra mim. Por que o Senhor está contra mim? Queridos, e muitas vezes nós olhamos esses homens da Bíblia e nós achamos que nós estamos longe deles. Mas quantas vezes você em Piairote perguntou para Deus: por que contendas contra mim? Por que a minha vida está acabando? Por que eu não vejo solução? Por que eu não vejo saída? Por que eu não vejo uma porta se abrindo para mim? E, queridos, isso é independente do tamanho do problema. Eu estava no shopping um dia desse, uma fofa, dava vontade, se Lelei estivesse lá, tinha pego. Eu sou um pouco mais modesta, mas uma lourinha linda, de olhinho azul, lourinha, gordinha, de bochechinha redonda. Ela estava com sorvete na mão. Quando ela deu a primeira linguada no sorvete, a bola de sorvete caiu no chão. E não ficou nada, só ficou a casquinha. Deu uma dó da bichinha. E eu do lado assim, a mãe veio andando rápido para poder socorrer. E chegou perto dela e perguntou assim: o que aconteceu? E essa menininha, ela não falou nada, ela nem apontou assim com o dedinho, ela apontou assim com a mãozinha, ó, tipo assim, apontando para a bolinha de sorvete com a carinha triste, inchada, dizendo assim no seu subconsciente para sua mãe: você não está vendo que o mundo acabou para mim? Você não está vendo que o apocalipse acabou de chegar nesse local? E naquele momento, dentro da sua pequenez, dentro da sua inocência, aquela menina estava passando por um sofrimento. Aquela menina estava passando por uma situação difícil. Mas aí, queridos, esse texto nos ensina então 3 coisas. 3 verdades que eu queria, nessa noite, aprender com vocês. 3 coisas que esse texto nos ensina
profundamente. 3 verdades que quando eu estou em Piairote, eu preciso definitivamente entender, aceitar e acreditar. Esse texto então nos revela 3 coisas, e a pergunta que a gente faz é mais o que fazer? O que fazer então quando eu estou em Piairote? O que fazer então quando eu não vejo alternativa e quando eu não vejo saída? O que fazer? E o texto nos ensina, Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20. Acompanha comigo. E fala bem assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e agora ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, nessa noite, é que o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não te abandonou. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. O nosso Deus não nos abandona. O texto nos mostra que Deus estava cuidando de cada detalhe que estava acontecendo naquele local, mesmo que o povo não percebesse, mesmo que o povo estivesse murmurando contra Deus, Deus estava cuidando de cada detalhe. Deus pegou a lei da natureza, transformou a lei da natureza, pegou a nuvem e falou: nuvem, não é aqui não, agora eu te quero aqui. Nuvem, agora você vai ficar entre o inimigo e o meu povo, que é o povo de Deus. E nuvem, você vai fazer o seguinte: à noite você vai escurecer para que o inimigo não veja o meu povo. E no mesmo momento, a nuvem, não é o sol, e no mesmo momento, nuvem, você vai clarear o meu povo para que eles possam continuar andando e andando e andando. Você entende o que o Senhor está falando com você nessa noite? Entre o seu problema e Deus, entre o seu problema, existe o Espírito Santo de Deus habitando. Queridos, então, o que Deus estava fazendo neste local era movendo os céus, movendo toda a terra, movendo tudo que precisava de ser movido para o bem daqueles que amam a Jesus Cristo de Nazaré. Êxodo capítulo 14, versículo 13, acompanha comigo. Para esse mesmo povo, já tinha sido lançada uma promessa. Fala bem assim: Moisés, porém, disse ao povo. Moisés já estava dizendo ao povo: não temais, estai quietos, e vede, ei povo de Deus, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Então Moisés já tinha lançado a promessa sobre o povo. Porém, queridos, existe uma coisa que acontece no nosso consciente, no nosso subconsciente, muito utilizado por Satanás, que é fazer com que o medo e a ansiedade apague a promessa já lançada sobre as nossas vidas. Observem que o texto mostra que Moisés já tinha falado para o povo: ei, vocês vão ser libertos, vocês vão ser livres. Ei, o nosso Deus já está acampando ao redor do teu povo. No versículo 13 ele lança a promessa, e no versículo 19 o povo está murmurando como se Deus houvesse esquecido deles. Queridos, mas uma verdade é que nós, o ser humano, nós temos a capacidade de reter o negativo, a capacidade de reter aquilo que não nos dá esperança, a capacidade de reter aquilo que é ruim.
Eu fui fazer um treinamento uma vez com outros gerentes e nós aprendemos lá uma técnica chamada feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Todas as vezes que você for trazer alguma crítica para uma pessoa, seja no ambiente de trabalho ou seja em qualquer lugar, você elogia, 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 depois critica, depois elogia, elogia e elogia. Técnica sanduíche. Você fala bem, 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 fala mal, depois fala bem, bem, bem. Porque se você falar só o mal, ela vai sair dali achando que você não falou nada de bom ou nada de bem a respeito daquela pessoa. Porque o ser humano tem a capacidade de guardar o que é ruim, de guardar o que é negativo, de guardar aquilo que muitas vezes não nos edifica. Mas, queridos, do mesmo jeito que uma promessa foi liberada e foi lançada para o povo de Deus, traga por Moisés, a promessa já foi lançada sobre as nossas vidas. A promessa já foi lançada sobre o povo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala bem assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe uma promessa sobre as nossas vidas. Existe uma promessa que já foi lançada. Existe uma promessa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe uma promessa que eu digo de alto e bom som e eu falo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Já existe uma promessa lançada para o povo de Deus. Uma promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E muitas vezes, quando nós estamos em piairote, por causa do medo e por causa da ansiedade, nós esquecemos de toda essa promessa que já foi lançada. Nós lembramos da conta que não foi paga, nós lembramos do filho que muitas vezes não tem um relacionamento que eu gostaria de ter, nós lembramos do casamento que está se acabando, nós lembramos do emprego que eu estou perdendo, nós lembramos da conta que está negativa, nós lembramos de tantas coisas, mas nós esquecemos de que existe uma promessa lançada para o povo de Deus. É por isso, queridos, que muitas vezes o profeta falou, traga à minha memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós precisamos de renovar a nossa mente com aquilo que pode nos dar esperança. Raymond Endman fala bem assim: vivemos dias impacientes, inquietos, temos pouco tempo para preparativos, muito menos para adoração. Temos que contemplar o que Deus já fez e aguardar perseverante o que Ele fará. Eu estava lendo uma história de George Miller. George Miller, mais ou menos aos 20 anos de idade, ele se converte para valer. E uma das coisas que George Miller faz no seu ministério é orfanato, é cuidar de crianças. Então ele tinha um orfanato com milhares e milhares de crianças. Certa vez uma pessoa chega para George Miller e pergunta assim: George Miller, se você tem tanta criança para cuidar, por que você não faz uma poupança? Por que você não faz uma reserva? George Miller então vira para aquele homem que estava batendo um papo com ele e fala bem assim: eu não faço uma reserva, porque o dia que eu fizer uma reserva, eu vou depender do dinheiro e vou parar de depender de Deus. E aí esse homem continua então batendo um papo com George Miller. E uma das últimas frases que nesse bate-papo o homem fala para George Miller é o seguinte: George Miller, então, um dos seus ministérios é ter um orfanato. George Miller vira para aquele homem e fala bem assim: não, eu não tenho um orfanato. Ele fala: uai, mas você não cuida de crianças? Ele fala: não, eu tenho um local, um ministério, aonde essas crianças aprendem a viver dependente de Deus. Nós precisamos ser como George Miller.
Nós precisamos de entender que Deus não nos abandonou. Nós precisamos de entender que Deus não nos abandona. Nós precisamos de entender que mesmo quando eu estou em Piairote, eu não estou sozinho. Mesmo quando eu não tenho as respostas que eu gostaria de ter, Ele continua do meu lado. Ele continua juntinho de mim. Queridos, muitas vezes somos nós que fechamos nossos olhos para Deus, não é Ele que fecha os olhos dele para nós. Nós é que fechamos os nossos ouvidos para Deus, não é Ele que fecha a boca dele para nós. Então, quando a gente está em Piairote, nós precisamos de entender que Deus está lá, juntinho da gente. É por isso que em Lucas capítulo 12, versículo 22, que nós acabamos de ler, fala bem assim: portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Jesus está reforçando para os seus discípulos, e olha que eram seus discípulos, Jesus está reforçando para os seus discípulos que, Ele cuida de todas as coisas. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Achar que Deus esquece da gente é duvidar de uma das características de Deus, que é ser onisciente. Se eu duvido que Deus se lembra de mim, eu duvido de uma das grandes características de Deus, que é ser onisciente. Josué, quando estava recebendo o bastão, quando estava recebendo o seu ministério, quando estava recebendo o seu início de ministério, depois da morte de um grande líder, é lógico que Josué ficou com medo. É lógico que esse homem estava temendo aquilo que ele tinha recebido de missão. E no versículo 5 e no versículo 7 do primeiro capítulo de Josué, Deus vira para ele e fala bem assim: não te deixarei, nem te desampararei, tão somente esforça-te. Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu não te deixarei, eu não te desamparei, mesmo que você esteja em Piairote. Primeira coisa então que esse texto nos ensina: Ele não te abandonou. Segunda coisa que esse texto nos ensina, acompanha comigo, versículo 19 e versículo 20, fala bem assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Queridos, isso é profundo. Porque a mesma nuvem que cegava os inimigos, era a mesma nuvem que cegava o povo de Deus. E eu vou explicar o porquê. Primeiro ensinamento dessa noite, então: Ele não te abandonou. O segundo ensinamento dessa noite: mire no que virá. Olhe para o futuro. Não fique mirando no passado. Não fique mirando coisas que já se passaram. Mire no que vai acontecer. Mire no que está diante de ti. E por que Deus então faz com que essa nuvem se coloque atrás do povo? Porque acompanha comigo no versículo 10 do capítulo 14. Pode passar um slide? Pode passar, isso. Fala bem assim: e aproximando o faraó os filhos de Israel, acompanha comigo, olha que profundo, olha que magnífico. E aproximando o faraó os filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando é que os filhos de Israel temeram muito? Quando eles levantaram os seus olhos e olharam para os inimigos. Quando eles levantaram os seus olhos e olharam para trás. Quando eles levantaram os seus olhos e ficaram focados e olhando naquilo que não era o foco do momento. O foco do momento era olhar para o futuro.
O foco do momento era olhar para o Mar Vermelho. O foco do momento era olhar para frente. E o versículo 10 mostra que esse povo estava olhando para trás. É por isso então, queridos, que muitas vezes nós vemos uma passagem, por exemplo, em Gênesis capítulo 19, no versículo 16, aonde a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quem lembra? Dá vontade de cantar a musiquinha, não dá? Dá vontade de cantar. Não tem jeito, gente. A gente lê isso, a musiquinha vem na cabeça. Mas não vamos cantar a musiquinha, não. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso. E eu parei para analisar. Eu falei, não é possível que o nosso Deus é tão ruim assim, ao ponto de transformar uma mulher numa estátua de sal simplesmente porque ela olhou para trás? Como assim? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e achei na concordância Strong uma palavra para este olhar para trás. A palavra é nabate, que no hebraico significa não simplesmente olhar, mas olhar com apego, olhar tendo paixão, olhar com saudade, olhar com arrependimento daquilo que deixou para trás. Queridos, acompanha comigo. Tem muita gente travada nos dias atuais. Tem muita gente travada em Piairote, porque fica cultivando aquilo que se passou. O que se passou, se passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora é vida nova. É olhar para frente. É quando eu olho para frente que eu consigo enxergar o milagre que está separado para mim nessa noite. Porque se aquele povo ficasse olhando simplesmente para trás, eles não iam enxergar o milagre do Mar Vermelho se abrindo. Conheço um empresário amigo, que esse homem, durante muitos anos, teve uma empresa de prestação de serviço, uma grande empresa de prestação de serviço, diversas empresas, para grandes empresas aqui na localidade. E por causa dessa crise que teve há pouco tempo atrás, esse homem ele perdeu todos os contratos que tinha. Em questão de 3 a 4 anos, esse homem ele sai de um homem extremamente rico para um homem extremamente pobre. Esse homem veio para a falência. Certa vez eu estava conversando com ele, e por ser um homem conhecedor da área, por ser um homem profundo naquilo que ele conhecia, por ser um homem inteligente, por ser um homem de princípios, por ser um homem preparado, diversas oportunidades batiam na porta desse homem, ou pelo menos ele tinha força de buscar outras oportunidades no mercado. Todas as vezes que eu parava para conversar com esse homem, a conversa girava para um lado, a conversa girava para outro, e no final, pastor, voltava no mesmo assunto. Você não lembra, Fred, como que eu já fui um grande empresário? Você não lembra, Fred, quantos funcionários que eu já tive? Você não lembra, Fred, tudo que já aconteceu na minha vida? Em todas as vezes eu virava para ele e falava, acorda, isso passou, isso acabou, isso é passado, isso já foi. É por isso que Deus então pega essa nuvem e coloca atrás do povo dele, para que o povo dele não ficasse mirando o que passou, não ficasse mirando o inimigo. Winston Churchill fala bem assim: se o presente tentar julgar o passado, perderá o futuro. Profundo. Se o presente tentar julgar o passado, perderá o futuro. Assim, a nuvem estava protegendo o povo de Deus das ciladas do inimigo, mas também estava protegendo o povo de Deus contra as suas próprias ciladas. Queridos, várias pessoas na Bíblia nos trazem foco, nos trazem direção. Abraão, aos 75 anos de idade, larga tudo, todo o seu passado. Um homem que tinha posse, um homem que tinha dinheiro, larga tudo.
para poder seguir os planos de Deus. Daniel, na mesma condição de escravo, recebendo diversos convites para poder fazer coisas erradas e se separar de Deus, Daniel, ele continua firme nos planos de Deus, assim como José. Queridos, para acompanhar comigo. José estava com a saída na porta da sua casa. A mulher de Potifar estava chamando José para deitar com ela. Se ele deitasse com a mulher de Potifar, tudo teria sido resolvido. Mas José se manteve firme nos planos de Deus. E eu tenho certeza para você nessa noite, que o que Deus tem para você, não é ficar agarrado no passado. Não é ficar agarrado numa empresa que já se foi. Não é ficar agarrado num casamento que não dá mais certo. Não é ficar agarrado num sentimento que você não pode mais cultivar. É mirar para frente. É sair daqui hoje à noite dizendo assim: ei, Deus, coloca essa nuvem atrás de mim, para poder me libertar de tudo isso que eu preciso de ser liberto, porque eu vou dar um passo de crescimento, eu vou dar um passo em relação ao meu futuro. Primeiro, então, vede pela fé. Segundo, então, mire o que virá, não fique preso no passado. E terceiro, acompanhe comigo no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Queridos, eu creio que quando um pregador fala, não é simplesmente o pregador que está falando. Assim como quando um padre faz a homilia, não é simplesmente o padre que está fazendo a homilia. Eu creio que nós, ministros do Evangelho, somos orientados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está falando com você nessa noite que no tempo certo, o seu mar vai se abrir. No tempo certo, o milagre que você tanto espera vai acontecer. Queridos, o povo estava em Piairote. O povo estava vendo somente desgraça. O povo estava vendo questionamentos e perguntas que não tinham resposta. Mas foi só esse povo confiar, que o povo viu o mar se abrir. Milagre esse que ninguém ainda tinha visto. Então, queridos, fiquem firmes, porque no tempo certo, o seu mar vai se abrir. Qual que é a razão do povo ter sido colocado em Piairote? A razão, queridos, é para ver e enxergar que somente Deus podia ter tirado o povo de lá. Você está em Piairote e você está querendo dar o seu jeitinho. Você está em Piairote e você está querendo que, pelas suas mãos humanas, você se tire de lá. Queridos, vocês acham que Deus realmente, Ele é, uma palavra muito chula, Ele é burro, ao ponto de não ter deixado o povo seguir por Etã? Por que Deus pega o povo e coloca o povo num local aonde olha para um lado e não tem saída, onde olha para o outro lado e não tem saída, olha para trás e só vê o inimigo? Para que esse povo pudesse ter uma experiência sobrenatural vinda dos céus. Muitas vezes Deus está te colocando em Piairote para que você possa ter uma relação e uma vivência sobrenatural com o Pai, para que você possa sentir e testemunhar algo que nunca aconteceu na sua vida. Mas para que o mar possa se abrir, primeiro nós precisamos de acreditar no livramento do Senhor. Versículo 13, versículo 14 fala assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Primeira coisa, então, que nós precisamos de entender é que quando você está em Piairote,
Deus tem um livramento para você. Deus tem um livramento separado para você. Quando você está em Piairote, e eu digo isso com muito temor no coração, você precisa de crer de que Deus pode resolver os seus problemas. Nós estávamos numa quarta-feira, terminou o culto de quarta-feira, um casal chega para mim e fala: pastor, eu queria conversar com você. Eu falei: é agora. Sentamos ali no cantinho do salão e eles falaram: nós não somos dessa igreja. Pastor Lutero com certeza não conhece. Nós não somos dessa igreja. E não sei porquê, um monte de WhatsApp rodou para lá e para cá, e nós recebemos o WhatsApp que hoje tinha um culto dessa igreja. Nós viemos então de Cariacica para estar nesse culto. Eu olhei para minha esposa e falei: bem, vamos lá nesse culto? Eu tenho vontade de conhecer a missão. E o marido perguntou para a esposa falou bem assim: eu senti paz no coração, vamos lá? Vamos lá. Vieram numa quarta-feira à noite, assistiram todo o culto. Quando terminou o culto, nós batendo um papo, antes da gente começar a conversar, a mulher começou a chorar. Não conseguia falar mais nada. O homem então falava por ela. Falava: pastor, tem mais ou menos uns 8 dias completados hoje, que nós já tínhamos comprado tudo para dentro da nossa casa. Nós tínhamos todo o enxoval do nosso filho pronto. E mais ou menos há 8 dias, misteriosamente, o médico não sabe o porquê, nós não sabemos porquê, a minha esposa perdeu o filho de 6 meses. E nós tivemos que fazer um aborto para poder tirar o bebê, porque já estava morto. Nós tivemos que fazer um aborto de uma criança de 6 meses, que a gente espera 15 anos para ter. E aí ele começou a chorar também. Ali nós oramos bastante. E depois que essa menina consegue falar algumas palavras, ela vira para mim, e no mesmo momento eu louvei o Espírito Santo de Deus, porque essa menina vira para mim e fala bem assim: pastor, tem 8 dias que eu estou em Piairote. Tem 8 dias que eu pergunto para Deus: por que isso aconteceu comigo? Mas pastor, eu louvo por essa igreja, porque hoje eu vou embora daqui com o meu coração repleto do Espírito Santo, na certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas. Primeira coisa então, nós precisamos de crer que existe sim um livramento para nós. O mar ele vai se abrir. Segunda coisa, acompanha comigo, versículo 21 e versículo 22, o mar vai se abrir quando a gente segue corretamente as orientações do Pai. Observa que as águas elas se dividiram quando Moisés seguiu uma ordem que parecia ser uma ordem absurda. E por último, o mar vai se abrir quando nós entregamos todo o nosso ser, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias no altar do Senhor. Muito obrigado por você ter assistido ao nosso canal no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição abaixo para que você seja notificado dos próximos vídeos. Se o nosso ministério te impacta e você quer ser nosso parceiro para juntos alcançarmos mais vidas, os nossos dados bancários estão na descrição do vídeo. Obrigado mais uma vez por você ter assistido o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.